Finalizando então nosso estudo sobre as leis de Ohm, vamos agora para a segunda lei. Essa segunda lei, ela estabelece as características dos fios que podem influenciar no valor da resistência, certo? Então a primeira característica de um fio que vai influenciar é o comprimento. Então nós temos aqui dois fios diferentes, um deles maior e um deles menor, e a gente sabe que pela experiência o fio maior ele vai provocar mais resistência. Então a primeira característica é que quanto maior for o fio, mais resistência ele proporcionará, ok? Além do comprimento do fio, a gente sabe que a espessura desse fio, a grossura dele vai também influenciar. Do mesmo modo aqui nós temos um fio mais fino e um mais grosso. E também pela experiência, nós sabemos que o fio mais fino proporcionará também maior resistência. Bom, além do comprimento e da espessura, resta-nos uma outra característica que é o material de que este fio é feito, de que esse resistor é feito também. Então nós temos aqui uma tabela que traz valores de resistividades. Essa resistividade, que é designada por essa letra grega Rho, ela refere-se à possibilidade daquele fio provocar resistência ou não. Quanto maior o valor dela, maior será então o valor da resistência que ele proporciona. Então, por exemplo, aqui o chumbo, ele tem maior resistência, ele proporciona maior resistência do que o ouro, por exemplo, porque ele possui um valor maior de resistividade. A gente pode juntar essas três características em uma formulação matemática também. Qual é essa formulação? R, que é a resistência elétrica, é igual a Rho, que é a resistividade referente ao material, vezes o comprimento do fio, que a gente chama L, dividido pela espessura, que na verdade é a área da seção reta desse fio daqui, certo? O A é de área. E a gente pode ler isso daqui com as seguintes informações. R é diretamente proporcional à resistividade e também é diretamente proporcional ao comprimento do fio, porém é inversamente proporcional à grossura do fio, ou seja, a área da seção transversal que eu cortar o fio, que nesse caso daqui seria a área desse círculo pequeno, ok? Vamos ver então aqui alguns exercícios que vão nos ajudar a fixar essa questão da segunda lei. O primeiro dele diz o seguinte: dois fios A e B são feitos do mesmo material e possuem a mesma espessura. A é 20 centímetros mais longo que B. Qual deles proporciona maior resistência? Então, para a gente saber disso, nesse caso não precisa de cálculo algum. Basta analisar as características que foram dadas para estes dois fios A e B. A primeira coisa que é dita é que eles são feitos do mesmo material. Então, se eles são feitos do mesmo material, nesse caso daí, o material não vai influenciar em nada no valor da resistência. Depois, ele diz que eles possuem a mesma espessura. Então, mais uma vez, o fator espessura também não vai influenciar, já que é a mesma. Porém, a única diferença entre eles está relacionada ao tamanho, ao comprimento do fio. É dito aqui que o fio A é 20 centímetros mais longo que B. Então, A é maior do que B. Então, a resposta nós já temos aí. O fio A é a resposta, pois, de acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Como A é maior, sua resistência também é maior. Então, fios longos proporcionam maior resistência. Todas as vezes vai ser sempre assim? Só basta olhar o comprimento do fio? É claro que não. Nesse caso específico, eu tive que analisar cada uma das características. Mas eu observei que duas delas eram iguais para os fios. Então, a única que iria diferenciar era o comprimento. Ok? Vamos então a uma segunda situação. Então, nós temos aqui aquela tabela que nós vimos anteriormente, certo? E é dito aqui, qual dos materiais abaixo possui maior resistência? Qual deles possui menor resistência?
Para a gente fazer isso, a gente vai ter que analisar aqui as características, a resistividade, não é, desse material. É a única informação que é dada para a gente através da tabela. Só uma pequena correção aqui, gente, mas esse m aqui tem que estar elevado ao quadrado, certo? Então, qual deles vai proporcionar? A gente viu anteriormente que quanto maior for o valor da resistividade, maior será então a resistência proporcionada. Então, o maior será a borracha, certo? Que tem o maior valor aí de resistividade. E aquele que possui menor resistência é a prata, que é aquele que possui menor resistividade nessa situação. A gente sabe disso porque a borracha é utilizada normalmente como isolante elétrico. Ela produz muita resistência à passagem da corrente. Já o cobre, por exemplo, é utilizado nos nossos fios, certo? Porque eles facilitam a passagem da corrente elétrica. A gente poderia utilizar as pratas no fio? Poderia, seria até melhor. Haveria menos gasto de energia. A questão é que a prata é bem mais cara do que o cobre, não é isso? Então, está aí a nossa questão. Quanto maior o valor de resistividade, que a gente chama de Rho, maior é a resistência elétrica e vice-versa.